Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de João. Estamos no capítulo 18 e estamos retomando a partir do verso 12. É o momento da prisão de Jesus, em que Jesus estava lá no horto, no jardim, depois do Vale do Cedron, em Jerusalém, e ele foi então atacado por uma grande tropa organizada pelos principais sacerdotes, que foi entregue a Judas, essa tropa, para que ele fosse lá identificar o local e a pessoa que era Jesus. E Jesus mesmo se identificou também e salvou os discípulos, afastou o perigo deles. E assim chegamos ao verso 12. Logo depois, Pedro tinha cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus repreendeu ele, mandou guardar a espada, e aí então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. A corte era um grupo, uma tropa romana, o tribuno era o comandante dessa tropa, os servos dos judeus eram a guarda do templo, e eles prenderam Jesus e o amarraram. Chegam ali, calcula-se mais de 400 homens armados para prender um homem pacífico e ainda o amarram como se ele fosse assim, aquele criminoso perigoso. Conduziram primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Não tem aqui a ideia que todo ano trocava, tá? Não é porque tinha um por ano. É que como trocou muito, aí João está aqui nos ajudando a entender. Ó, nesse ano que aconteceram essas coisas, quem estava como sumo sacerdote era o Caifás. E o sogro dele era o Anás, que na verdade era o grande poder do sacerdócio, era o chefe de talvez nós chamássemos hoje de uma quadrilha, um grupo de altíssima corrupção que comprava títulos e roubava dinheiro do povo e que infelizmente entraram para a memória do sacerdócio e do povo de Israel como gente da pior espécie porque de fato demonstraram sê-lo. Então primeiro levaram Jesus amarrado, vamos lembrar, era de noite, estava escuro, levaram ele até a casa desse Anás, sumo sacerdote, sogro do sumo sacerdote Caiafa. Caiafa é o nome em hebraico, às vezes eu uso um nome ou outro, mas é o mesmo Caifás, tá? E esse Anás era, então, tinha uma residência, algo muito grande, quase como uma pequena vila. E esse Caifás era o homem que tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Lembra? Lá atrás a gente viu isso? Quando eles estavam reunidos, não sabiam o que fazer sobre Jesus, ele tinha ressuscitado Lázaro, e aí o Caifás falou, olha, vocês não estão entendendo, convém que um homem só morra por todo o povo. Ele falou isso com uma intenção maligna de assassinato, matar Jesus para que não houvesse mais problema, mais tumulto. Mas ele não falou isso de si mesmo, ele era o sumo sacerdote, ele estava profetizando, então ele tinha também ali um sopro de inspiração para que ele falasse uma grande verdade. Um homem, Jesus, morreu por todo o povo, todos nós. E o Simão Pedro, ele e o outro discípulo seguiam a Jesus. Quem é o outro discípulo? O Evangelho de João foi escrito pelo João apóstolo e ele tem uma maneira peculiar de escrever porque ele nunca faz referência direta a si mesmo. Ele não fala assim, eu João, ele fala o outro discípulo, aquele discípulo a quem Jesus amava, expressões assim. E aí foi identificado como sendo o próprio autor que fazia isso. E ele, João e o Simão Pedro, eles seguiam a Jesus, Jesus estava preso, indo para lá. E esse discípulo, o João, ele era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Aqui tem algumas teorias de por que um discípulo de Jesus Cristo, um apóstolo, era conhecido do sumo sacerdote. Uma das teorias é que João vinha de uma família de pescadores proprietários de barcos de pesca. E então, talvez eles tivessem um comércio em Jerusalém. A pesca era na Galileia, mas era fornecido peixe seco, peixe salgado para Jerusalém. E talvez por isso, então, João, por ser filho de alguém com uma importância comercial, tivesse contato com o sumo sacerdote. Não se sabe ao certo, essa é uma possibilidade, existem algumas outras. E ele conseguiu entrar no pátio. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Imagine uma área cercada, havia uma porta, uma espécie de um portão, e lá dentro dessa área cercada haviam residências. Era isso que era a residência de Anás. E aí então, o João saiu
né, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, conversou com a pessoa que estava na porta, a porteira, a pessoa que controlava o acesso de pessoas, e conseguiu levar Pedro para dentro. Né? Como ele era alguém que era conhecido, e ficou claro que Pedro não era um qualquer que estava passando e queria entrar naquela casa. Era conhecido, estava junto com alguém que tinha acesso à casa. Aí a porteira, essa mulher que estava ali controlando o acesso, ela olhou para Pedro e ela falou: tu não é também um dos discípulos desse homem? Ela reconheceu e ele falou: não sou. Pedro negou Jesus. Não sou discípulo dele. E estavam ali os servos e os servidores, eram pessoas que trabalhavam e pessoas que eram escravos, e eles estavam se esquentando nas brasas. Isso era de noite, era o calor da madrugada, o frio da madrugada, o calor da brasa, e fazia um friozinho, e lá Pedro foi se esquentar também, ficou ali com o pessoal perto daquele foguinho, daquelas brasas, e o sumo sacerdote estava interrogando Jesus sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Vamos lembrar que uma preocupação era que Jesus Cristo estivesse formando um movimento, então haviam discípulos, né? E aí havia uma doutrina também. E Jesus respondeu invocando a própria lei, que falava que era necessário a presença de testemunhas. E aí como é que ele faz isso? Ele fala assim: olha, eu falei abertamente, eu falei ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo. Vamos lembrar que sinagoga, para o judeu, não é templo. Templo é local da habitação de Deus. Só lá em Jerusalém, só um. Hoje não tem, foi derrubado. Segundo a profecia, voltará a ter. E sinagoga. Sinagoga é um local onde os judeus se reúnem para fazer orações. O rito de adoração, que envolve toda uma ritualística bem complexa, só no templo. Dentro da sinagoga tem um outro rito, que é um rito que envolve ensino, que envolve leitura da lei, enfim, é uma outra forma, né? E Jesus ensinou na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disso em oculto. Ou seja, havia uma multidão de testemunhas sobre Jesus e seus discípulos, já que era essa a pergunta. E ele falou: por que perguntas a mim? Por que você faz a pergunta para o acusado? Você tem que interrogar as testemunhas. Todo mundo conhecia o ensino de Jesus. Pergunta aos que ouviram. O que é que lhes ensinei? Eis que eles sabem o que lhes tenho dito. Ele estava simplesmente invocando o que era o certo. E ele, tendo dito isso, tinha um dos servidores que ali estavam, um empregado da casa, ele foi lá e deu uma bofetada em Jesus. E falou: é assim que respondes ao sumo sacerdote? E ao que Jesus falou: se eu falei mal, aponta o que eu falei, dá testemunho disso. Se eu falei bem, por que você me fere? Porque esse ato aqui foi completamente contrário à lei. Aliás, todo esse julgamento, né? Um julgamento feito de madrugada, sem a presença das testemunhas, sem a formação do grupo que deveria julgar, agressão antes do julgamento, tudo errado. E aí Jesus responde: se eu falei mal, aponta, dá testemunho, mas se eu falei bem, por que me feres? E Anás, que era o sogro, era o chefão, ele mandou Jesus amarrado ao sumo sacerdote Caifás, que era seu genro. E existe também uma linha de estudo que aponta que talvez Caifás morasse no mesmo complexo. Talvez as duas residências ficassem próximas, em torno do mesmo pátio. Nós não sabemos ao certo, mas é o que parece. E o Simão Pedro ele estava ali. Estava se aquecendo, lembra das brasinhas lá, do calor, no fio da madrugada? Pois é. E alguém disse para ele assim: tu também não é um dos discípulos desse aí? E ele negou, falando: não sou. Só que um dos servos do sumo sacerdote era parente daquele que o próprio Pedro cortou a orelha. E aí essas coisas a gente lembra, né? E ele falou: eu não te vi lá no horto, no jardim? Eu não te vi lá no horto com esse homem? E Pedro negou outra vez, falou: não. E aí o galo cantou. E aí se consuma então a negação de Pedro. Então, levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Para a pena de morte, precisava de uma sentença romana. Os judeus podiam até dar a sentença, mas ela não tinha validade, não podia ser executada. Então, levam Jesus para lá, e só que eles resolveram não entrar, porque vinha a Páscoa. E a Páscoa era uma data sagrada. E eles acreditavam que se eles entrassem numa casa de um não-judeu, eles estariam contaminados e não poderiam celebrar a Páscoa. Por quê?
porque tinham que obrigatoriamente se afastar do fermento, o fermento de pão. E na casa de um não-judeu haveria fermento. Então eles resolveram o seguinte, ó, nós somos assim pessoas muito zelosas da nossa religião, então, para fazer um julgamento injusto, usando acusações falsas e acusando um homem inocente, para levar esse homem inocente a ser morto, nós não queremos nos contaminar cerimonialmente. Está entendendo o absurdo disso? É isso mesmo. E Pilatos então saiu, né? E falou para eles, o que vocês querem? Que acusação vocês trazem contra esse homem? Estão trazendo para julgamento perante um romano. Ele já imaginou que era uma acusação grave, porque trariam a ele um caso que exigisse pena de morte. Outros casos eles resolveriam por si mesmos. Por exemplo, se fosse um caso que demandasse uma pena de açoites, eles mesmos fariam isso. Claro que não fariam contra o cidadão romano, isso não era permitido não, para evitar a retaliação, né? E eles responderam e disseram, se esse homem não fosse um malfeitor, nós não o teríamos entregue a ti. Ou seja, eles estão aqui invertendo a lógica do julgamento. Em vez de apresentar o julgamento, apresentarem as provas, as testemunhas, eles estão passando assim, ó, é como se fosse assim, nós somos justos e não entregaríamos para ti um homem que não fosse um malfeitor. Então o fato de nós acusarmos é a prova de que ele é culpado. Isso é um absurdo. Mas foi isso que eles fizeram. E ele falou assim, o Pilatos, levem ele vocês e julguem ele segundo a lei de vocês, porque eles podiam julgar e executar sentenças. Sentença de morte tinha uma coisa que eles podiam fazer. Se alguém profanasse o templo, aí eles podiam executar a sentença de morte. E podiam executar outras sentenças. Então, olha, levem e julguem. Vocês estão dizendo que ele é malfeitor? Então resolvam vocês mesmos. E eles disseram, não nos é permitido matar. A gente não pode executar ele. E a gente quer que ele morra, então, né? E com isso se cumpre a palavra de Jesus que identificava o tipo de morte que ele morreria, né? Que era a morte pela mão dos romanos e a morte por crucificação, que era uma forma de execução romana. Tornou Pilatos a entrar e chamou Jesus e falou assim, tu és o rei dos judeus? Algo do tipo, que conversa é essa acusação que te fazem? E o Senhor respondeu a ele, tu estás dizendo isso de ti mesmo? É essa a tua opinião a meu respeito? Ou foi outros que disseram isso a meu respeito? E Pilatos respondeu assim, por acaso eu sou um judeu? Isso não é assunto meu, né? A tua nação e os sacerdotes te entregaram a mim, o que tu fizeste? Qual é teu crime? Te entregaram, tens que ter algum crime. O que tu aprontou? E o Senhor respondeu assim, olha, o meu reino não é deste mundo, porque a concepção de reino de Pilatos eram os reinos geográficos, né? Os países. E o Senhor falou que não, que o reino dele não era desse mundo, que se fosse desse mundo, os seus servos, os seus guerreiros lutariam por ele, como qualquer rei luta contra outro rei, para que ele não fosse entregue aos judeus. Mas ele falou, meu reino não é daqui. Aí o Pilatos, então tu és rei, né? Então tu falou teu reino não é daqui, então tu és um rei realmente? E Jesus respondeu, olha, tu dizes que eu sou o rei. É como tu dizes, né? É isso mesmo, tu dizes. E para isso que eu nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Jesus veio para ensinar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A verdade, ela é uma só. E Jesus não está falando aqui de teorias, concepções, é a verdade. E aí Pilatos responde de uma maneira talvez ligada um pouco a escolas filosóficas dos romanos, né? O que é a verdade? E dizendo isso, ele foi de novo para os judeus e falou, olha, esse homem não fez nada, não acho nele crime nenhum. Mas vocês têm um costume, né? Que na Páscoa eu solte sempre alguém. E era um costume que ele respeitava e não era raro isso acontecer, que os romanos tivessem alguns costumes locais que eles respeitassem. Beleza. Querem que eu solte o rei dos judeus? Né? O rei dos judeus, Jesus Cristo. Vocês querem ele solto? E eles começaram a gritar, não, solta Barrabás. Barrabás era um bandido. Ele havia participado lá de uma revolta, né? Até o nome Barrabás é curioso, quer dizer filho do pai. Jesus não, só tem o filho do pai. E eles pediram que soltasse Barrabás no lugar de Jesus Cristo. Aqui a gente dá uma pausa para retomar no próximo vídeo. No próximo vídeo veremos o capítulo 19, continua, tá? Esse julgamento continua, ele não quebra. A divisão em capítulo é só para facilitar a gente achar. E aí a gente vai seguir esse estudo. E, por favor, deixe o seu joinha, né? Deixe o seu comentário,
aquela coisa de sempre, se inscreva, sininho para receber os vídeos, senão você não recebe, e volte na próxima para a gente poder continuar esse estudo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Como você já sabe, eu sou o Carlos, e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.